Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos ao vivo aqui no podcast Descomplicando. Aqui a gente analisa temas de alto impacto no seu provedor de internet e a gente utiliza como parâmetro balizador as normas e leis vigentes e o Código de Defesa do Consumidor. Eu sou a Patrícia Vassalo. Eu sou o Danilo Souza. Eu sou a Adriele. Carlos Godoy. Sejam bem-vindos ao episódio de hoje. Nós vamos falar sobre atividades empresariais e notas fiscais. A gente vê muitas dúvidas e controvérsias a respeito desse tema, então a gente resolveu falar sobre isso com vocês hoje. Tem muita coisa bacana aqui sobre esse assunto. Bom, as atividades de um provedor, ou seja, toda a prestação de serviço que ele decide oferecer para o cliente dele, essa prestação de serviço ela tem que sempre estar relacionada com uma nota fiscal. Então, uma dúvida aqui muito frequente é a seguinte: a atividade representada pelo CNAE, né, que a gente tanto conhece, ela influencia no modelo de nota fiscal a ser utilizado no faturamento, Godoy? Sim, para cada tipo de serviço existe uma nota fiscal adequada para ser utilizada no faturamento para o cliente. Então, nos serviços que a Receita Estadual classifica como comunicação, né, que engloba, na verdade, comunicação e telecomunicação, né, usam-se as notas 21 e 22, notas estaduais, modelos 21 e 22. Dependendo do tipo do serviço que a empresa é outorgada, ele vai ter que usar uma ou outra, sempre com aval da Receita Estadual. Legal. Então, a gente pode dizer que é o seguinte: provedor de internet, ele vende planos de internet, então ele tem ali a atividade de SCM, né, que é uma atividade de telecomunicações, ele tem o serviço de conexão à internet, que é um tipo de serviço de valor adicionado, ele também cobra pelo serviço de instalação, então instalação é um serviço que ele entrega para o cliente dele, assim como talvez aí uma locação de um equipamento, equipamentos que são entregues em regime de comodato para o cliente, ou seja, todas essas atividades terão suas notas fiscais correspondentes. Sim. As outras atividades que não são as atividades de serviço de comunicação, de telecomunicação, elas têm também as suas notas adequadas. Né? Tem algumas opções para serviço de valor adicionado, tem alguns serviços que obrigatoriamente devem ser emitidos notas fiscais da Prefeitura Municipal, né? E tem as notas de mercadoria, que o provedor nunca deve se esquecer que mesmo que a mercadoria não seja vendida ao assinante, ela precisa ser enviada ao assinante do serviço, respaldada com uma nota estadual de envio de mercadoria. Né? Legal. E no caso, por exemplo, da instalação, né, a gente vê muita dúvida neste momento, como que o cliente trata isso na hora de faturar, né? Ele está cobrando pelo serviço de instalação, muitas vezes uma taxa de adesão, e isso impacta, né? E como que ele vai fazer o faturamento disso? Então, instalação é instalação em ponto, ou seja, sim, nota fiscal de serviço municipal, ali nesse caso. Isso. Na verdade, o provedor, ele, ao cobrar a instalação, ele pode incluir na nota fiscal de telecom. Né? Mas é prerrogativa dele de emitir uma nota de instalação à parte. Inclusive, essa instalação ela pode ser até executada por terceiros, né? E a nota de instalação pode ser desse terceiro. Entendi. Perfeito. Para o faturamento de serviço de STFC, somente a nota fiscal é suficiente? O serviço fixo de telefonia, ele tem uma exigência que está inclusa
nos serviços de telecomunicações que são medidos, né? Então, todo o serviço de telefonia fixa e de telefonia móvel, eles são medidos. Anexo à nota fiscal ou na própria nota fiscal devem vir todas as ligações efetuadas pelo assinante e que compõem o uso dele do serviço naquele período de apuração. Isso acontece também quando a empresa ela trabalha com o VoIP? Ela vende o VoIP para o assinante dela? Como que ele deve lidar com isso no dia a dia? O VoIP, desde que seja um serviço que só use o serviço a rede de telefonia fixa ou móvel lá na ponta, né? E que a geração dessa chamada seja na rede de internet, né? Então ele pode ser considerado VoIP, né? Logicamente, ele pode também terminar, né? Num ponto de internet, e aí não tem dúvida que seja VoIP, né? Mas esse serviço VoIP, então, que atende essas características, ele não é um serviço de telecom. Não sendo um serviço de telecom, não existe a obrigatoriedade de ter a relação das ligações, né, na nota fiscal ou anexo à nota fiscal, né? Agora, é uma boa prática, né, conforme o tipo de... Porque tem VoIP, por exemplo, ilimitado, né, não precisa nem dizer quais são as ligações, mas quando é um serviço medido, é interessante que o provedor envie para o seu assinante, para o seu cliente, né, as ligações para que ele não tenha dúvidas sobre o que está sendo cobrado, né? Mas exigência não tem, porque não é um serviço de telecom. Então não se enquadra na nota fiscal de modelo 22, onde existe a exigência da discriminação de todo o uso do serviço. Perfeito. E dando continuidade nesse assunto nota fiscal, tem uma dúvida, Sr. Godoy, que é muito presente nos provedores de internet, que é em relação à própria emissão. Como validar essa emissão de nota fiscal, Sr. Godoy? Pode passar um pouquinho para a gente como funciona? As notas fiscais do Estado, elas são emitidas através de um sisteminha que o próprio Estado fornece e que as empresas de softwares que geram o software de controle econômico e financeiro da empresa, eles usam esse programinha para a emissão da nota. A emissão da nota fiscal de serviços, ela não é feita online, assim como a nota fiscal de material. Então, com esse programinha, o programinha vai gerar apenas a numeração da nota, né? E o arquivo que vai ser enviado no final do período de apuração para o Estado. E ao enviar esse arquivo, que vai conter todas as notas fiscais emitidas naquele período, é utilizado um outro programinha também fornecido pelo Estado. Alguns estados, até pouco tempo, não funcionava esse sistema de upload desse arquivo. Então, os estados exigiam que a empresa entregasse através de um CD gravado lá na agência da Receita mais próxima. Nesse caso é interessante, né, a contabilidade, o provedor verificar se naquele estado está aceitando o upload do arquivo, né? Isso. Pode acontecer. Alguns estados já estão preparados, né, para receber. Isso, porque sempre fazer o upload é muito mais fácil do que gravar o CD e entregar na Receita. Já executa ali mesmo. É uma coisa que parece muito boba, que eu vejo ainda muita dúvida não, eu vejo passar despercebido, que às vezes o provedor ele está em expansão, ele está crescendo ali, inclusive amadurecendo administrativamente, né? Então está fazendo todo um processo de organização interna e ele adquire um software muito bom, ele começa a utilizar esse software para gerenciar toda a sua parte financeira, né? E aí eu vejo que
ele adquire software, ele entende que aquele software gera as notas fiscais, tudo bonitinho, mas ele não entende que ele não se preocupa em saber, por exemplo, que como aquele software ele está preparado para fazer esse upload direto, ele não procurou saber se a receita daquele estado está preparada para receber. Então ele acha, já vi muitos casos com essa situação, então ele acredita que ele já gerou lá tudo, fez o upload e o arquivo foi, quando na verdade não foi lançado nada. Isso. Então é importante ele fazer essa verificação, né? Para ele ter certeza de qual é o procedimento que ele deve adotar ali naquela circunscrição, naquele estado. Então eu vejo isso bastante acontecer ainda hoje. Então é uma boa dica, né, para os provedores que estão nos assistindo aí em relação a isso. Exatamente, verdade. Dando continuidade no que o Danilo estava falando, sobre a numeração da nota fiscal, ela deve ser reiniciada anualmente? Anteriormente, existia a obrigação de, a cada primeiro dia útil do ano seguinte, ser reiniciado a numeração das notas. Isso causava uma confusão muito grande, porque principalmente as grandes empresas passavam a receber notas fiscais com o mesmo número do ano anterior e dava um problema na contabilidade. Mas as receitas estaduais, elas resolveram deixar isso como opcional, né? E agora as empresas podem continuar a sequência, né, das notas fiscais, e isso evita a duplicidade de número, né, de um ano para o outro. Tem a ver também com o número de série, né? Normalmente, quando era obrigatório ali reiniciar anualmente, o número de série, ele atrelava essa numeração daquele período. Série 1, numeração de tanta naquele período. Só que nos sistemas informatizados, né, teria que ter um outro campo para série, né, para que o sistema diferenciasse uma nota da outra. E alguns sistemas não tinham, então ficava só o número mesmo da nota fiscal, né? E aí, devido à falta da informação da série, começava a poder bater o mesmo número esse conflito de numeração de ano entre anos. Interessante. E ainda ali, falando de nota fiscal, né, às vezes detalhe bobo ali, que muitas vezes eu vejo que não é dado muita atenção, mas com relação aos dados ali que compõem a nota fiscal, varia de regime tributário. Minha empresa está no Simples Nacional, a do Danilo está no Lucro Real, né? Então esses dados que eu vou colocar lá, base de cálculo, valor de ICMS, esses dados eles precisam obrigatoriamente constar na nota fiscal ou varia conforme o meu regime atual? Varia os dados, a forma com que são colocados na nota fiscal, eles varia conforme o regime. Para os regimes de apuração que não seja do Simples, né, algumas alíquotas já vão lá descritas na nota fiscal. Então, sobre esses impostos não há necessidade de você colocar mais informação, porque a informação já está lá. E aí resta apenas as outras informações, como por exemplo as informações do Fisco Federal, né, que inclui imposto de renda, que não tem nada relacionado na nota fiscal. Quando a nota fiscal de uma empresa que é optante do Simples Nacional, né, é tudo recolhido sobre uma alíquota única, né? Então essa informação não vai na nota fiscal, né, porque os campos de alíquotas eles ficam zerados, né? E aí é necessário colocar a informação das 3 esferas de arrecadação, da municipal, da estadual e da federal, né? Agora, essa informação exata do recolhimento da empresa, ela não é exigida que seja colocada lá, porque isso pode informar a qualquer um que deseje qual é a faixa de faturamento da empresa. E para evitar isso, o IBPT coloca uma média daquele tipo de serviço, né, que são pagos os tributos
daquele tipo de serviço. Então, você pega a informação no IBPT, é periódica, é renovada periodicamente, e coloca essa informação na nota fiscal à parte, né, como uma observação. Isso está relacionado com a lei da transparência. Exatamente. Em outros países, até o anúncio do preço do produto ou serviço não inclui imposto. Só depois que é incluído o imposto e que o cara que está comprando lá, o cliente, ele vai saber o que ele está pagando para o Estado, seja qualquer uma dessas esferas, né? Agora, no Brasil não é assim, então o preço já é o total e o pessoal falou assim, temos que informar ao consumidor tudo que está sendo pago de imposto. Então, por isso, através dessa lei de transparência, que é para todo mundo saber o que está pagando de imposto, foi acrescentada essa exigência de informação na nota fiscal. Né? Inclusive, tem até um detalhe interessante quando você vai fazer, você vai informar na nota fiscal os impostos médios sobre o serviço de conexão à internet. Né? Serviço de conexão à internet é um SVA, né? Não é o serviço de SCM, não se confunde com ele. E lá no IBPT vai ter uma alíquotazinha mínima lá, paga para a prefeitura. Né? E aí a razão disso seria a média que todo mundo paga por aquele tipo de serviço de conexão à internet. É que algumas empresas daquele estado estão pagando ISSQN, né? E sobre o SVA. O SVA não está no anexo da Lei 116, que diz quais são os serviços que são tributados pela prefeitura, né? Então, na verdade, não haveria necessidade de pagar o ISSQN. Mas, como existem empresas que pagam, poucas, né, sobra uma alíquotazinha mínima lá do fisco municipal. Entendi. E tem uma questão aí também que eu já vi casos assim e com bastante frequência, né? Quando a gente está falando dos impostos incidentes conforme o regime tributário ali, a gente viu que a empresa do Simples Nacional, os impostos federais, assim como o imposto estadual, assim como o imposto municipal, ele é calculado tudo junto, né? Ele é feito um processo tudo junto, né, no sistema do Simples. E o que eu já vi acontecer com muita frequência é a opção, o provedor optar por reter na fonte o ISS, e ainda gerar, na hora de gerar o DAS, pagar também em duplicidade o ISS. Se houver uma retenção, ele, ao fazer a informação, né, no software para apuração do valor, né, de pagamento simples, ele tem que informar lá que houve essa retenção. Né? E aí ele vai ser descontado lá da participação do município na alíquota completa do simples. Entendi. Perfeito. Aí saindo do ISS e já indo para o ICMS, eu tenho certeza que é uma dúvida muito comum dos provedores de internet em relação ao cálculo do ICMS, isso no serviço de telecom. Aí eu queria fazer uma pergunta para o senhor: o serviço de telecom tem redução na base de cálculo do ICMS? O serviço de telecom, ele, conforme o tipo do serviço, né, ele pode ter uma redução na base de cálculo. Se o serviço for um serviço de acesso condicionado, ou seja, TV por assinatura, né, ele tem uma redução na base de cálculo. A alíquota é a mesma, mas existe uma redução na base de cálculo, porque no final das contas, o serviço de TV por assinatura tem uma componente bastante pesada em relação à produção daquele conteúdo que está sendo vinculado. Né? Então, por isso, existe essa redução da base de cálculo.
No serviço da internet já é diferente. Tem o serviço de comunicação multimídia, que é a telecom, sobre o qual incide o ICMS, e o acesso à internet, que é o serviço de conexão à internet, é um SVA, não incide ICMS, então ele está separado. E o serviço de telefonia, isso aí, ele é todo serviço de telecom. Então, não existe duplicidade de faturamento, né, de separação, na verdade, de faturamento, e alíquota cheia, sem redução da base de cálculo. Convém observar que alguns estados, tentando puxar o contribuinte a pagar ICMS sobre o SVA, dá um desconto na base de cálculo. Mas não é pelo serviço de telecom, e sim pelo serviço de conexão à internet. Isso é uma pegadinha, inclusive, né? Porque o cara, é mais fácil pagar porque está barato, e vai e começa a pagar. Dali a pouquinho, o Estado muda essa redução da base de cálculo, né? E aí ele é pego de surpresa. Certo? Então tem que ter muito cuidado com isso. Isso é um grande risco. Mesmo o convênio, ele tendo uma proposta de durar aí 5 anos, 10 anos, ele pode ser interrompido antes do prazo. Exatamente. Muda o governo, muda tudo, automaticamente mudam as propostas também. Né? E ficou uma dúvida aqui com relação à lei da transparência, né? O provedor, ele tem que, para ele ter acesso a esses dados do IBPT, que é um item obrigatório que tem que constar na nota fiscal, ele precisa fazer algum cadastro no IBPT, fazer essa solicitação, é periódico? Essa informação o IBPT disponibiliza de forma gratuita, né? Mas isso é feito nominalmente. Então, a pessoa faz um cadastro da empresa, faz um cadastro da pessoa física que vai acessar pelos dados da empresa, coloca os dados da empresa lá, e assim ele consegue baixar, né, os valores de acordo com aqueles serviços que ele presta, né, para poder incluir nas notas fiscais de forma correta. Perfeito. Só para avisar o pessoal que está nos assistindo aí, eu imagino que tenha muita dúvida, né? Porque é um assunto muito extenso. A gente vai dar um tempinho no final da live para vocês, para responder as suas perguntas. Então, assim que a gente concluir aqui, a gente vai dar essa atenção aí para vocês, para responder todas elas e tirar todas as suas dúvidas, ok? Bom, seguindo aqui, mais uma dúvida aqui importante, né? Acho que a Adriele tem para fazer uma pergunta aqui sobre... Na verdade, eu já fiz a pergunta, que era da numeração, mas eu posso ver também sobre o modelo de nota fiscal para o serviço de combo, como que funcionaria. Bem, ao escolher o tipo de nota fiscal que a empresa vai emitir, se for telefonia fixa, ou se for telefonia fixa ou móvel, né, já está sacramentado, que é o modelo 22. Para os outros serviços, é importante que a empresa faça uma pergunta para o Estado, faça um questionamento para o Estado e passe a emitir aquele modelo que o Estado indicar. Por quê? Porque o problema é da palavra comunicação, serviço de comunicação multimídia. Então, a nota fiscal 21 diz lá, serviço de comunicação. Então, pode-se imaginar que emite 21 para SCM. Só que a comunicação a que se refere o modelo da nota 21 é uma comunicação unilateral, normalmente de radiodifusão, até jornais, revistas, né? E aí pode ser considerado que está emitindo a nota errada. Mas isso varia de região para região. Se você escolher a nota 22, o fiscal pode falar assim, não, mas o seu serviço é de comunicação, como é que você está emitindo a nota de telecom? Então, para resolver esse problema definitivamente, a empresa deve fazer uma pergunta para o Estado para saber qual é a nota fiscal que ela deve emitir.
Quando se tratar de combo, né, deve-se pedir autorização para o Estado para a utilização apenas da nota 22. Né? O Estado pode dar autorização para que todos os serviços sejam faturados através da nota 22. Né? Isso todos os serviços de telecom? Todos os serviços de telecom. E aí, SCM, STFC, SEAC. Né? Agora, as operadoras, elas fazem o faturamento, a emissão das notas de uma forma diferente, que é a nota fiscal fatura, que inclusive serve como boleto. Né? Aí, para emitir desse tipo, eu preciso ter uma autorização do Banco Central. E o Banco Central não tem dado autorização para aquelas empresas que não são operadoras, ou seja, aquelas que não são concessionárias do serviço. E aí, essas empresas, elas emitem num papel só várias notas, uma para cada tipo de serviço. Né? Então, quando for emitir nota de combo, é interessante pedir autorização para o Estado para incluir em uma nota só todos os tipos de serviços que estão sendo prestados dentro daquele combo. Com a permissão do Estado, o negócio fica tranquilo. E aí, falando de combo ainda, né? Você pode ter um combo que tem os serviços de telecom, os mais usuais aí, os SCM, o SEAC, o STFC, e você também pode ter ali um streaming, você pode ter talvez um aplicativo, né? Você pode ter ali também a instalação da internet ou coisa parecida, a locação de algum produto. Está tudo atrelado naquele combo com a proposta de entregar um valor diferenciado para aquele cliente. Nesse caso, nós estamos falando de serviços, já não é mais serviço de telecom que compõe aquele combo. A tratativa seria a mesma? O Estado, ele pode autorizar ao contribuinte inserir na nota fiscal estadual outros tipos de materiais, mercadorias e serviços que não são tributados pelo Estado. Né? Mas isso vai ter evidente de caso em caso. Se conseguir a autorização, né, não tem problema nenhum. Né? Normalmente, essas situações elas são meio complicadas. Né? E se tiver serviços de valor adicionado que não são tributados pela Prefeitura, inclusive, né? E que o Estado gostaria de tributá-los, né? É como se fosse cutucar a onça com a vara curta. Né? Então, tem que se pensar bem sobre essa emissão de uma nota fiscal única para a compra, principalmente para o pessoal que tem SCM e SVA. Né? Bem polêmico. Muito polêmico. Há muitos interesses unilaterais aí que dificultam um pouquinho esse processo, né? É verdade. E aí, uma outra questão também muito simples que eu sempre vejo, como a gente tem como objetivo aqui ajudar o provedor a ficar o mais próximo da regularidade possível para que ele possa reduzir os riscos, né, que normalmente ele tem com tanta obrigação. Uma questão simples é com relação aos dados cadastrais da prestadora estar contido na nota fiscal, né, a importância disso ali. A nota fiscal já tem a exigência de um determinado número de dados, que são os dados cadastrais exigidos pelo Estado, né, ou pela Prefeitura. Agora, para serviços de prestação de forma contínua, né, a regulamentação e legislação exige que também vá uma forma de contato do assinante do serviço, do cliente, com a prestadora. Então, quais são os meios de contato? É um telefone, um e-mail, um WhatsApp. Né? E, então, isso deve ser inserido no sistema de cobrança, né? Porque já que não é um documento único, né? É uma nota fiscal, mas um boleto, por exemplo. Então, em um dos dois tem que ir essa maneira, esses canais de comunicação com o prestador. Exatamente. Até lá no convênio 115, né, que tem lá todos os itens obrigatórios que tem que cumprir este modelo de nota, sim, lá especifica,
né, que tem obrigatório lá os contatos, e-mail, telefone. É até interessante você lembrar do Convênio 115, porque ao pedir autorização para a emissão de uma nota fiscal, modelo 21 ou 22, às vezes a empresa não imagina que para a emissão de nota fiscal em uma via só, de forma digital, né, isso tem que ser autorizado também pelo Estado, conforme o Convênio 115 regulamenta. Né? O Estado tem que saber qual que é a forma que você está emitindo a nota fiscal. Porque se ele simplesmente pede para emissão da nota fiscal, ele vai imaginar que você está emitindo a nota fiscal em papel, né, em várias vias. Né? E para que isso seja simplificado, né, tem que estar explícito na solicitação de autorização para emissão da nota fiscal. Entendi. Que tem a ver também com a dispensa do AIDF, ou não? A dispensa do AIDF, que é para emissão de nota fiscal impressa, né? Isso, mas exatamente, tudo junto. Tudo junto. Né? Então, ou seja, você comunica ele, você tem que comunicar ao Estado que você não quer, que você quer usar um modelo digital, portanto você está pedindo autorização, dispensa da impressa, até por conta disso, né? Não tem via, uma via única. Cabe também observar que o consumidor, o assinante do serviço, ele tem a prerrogativa de exigência de um determinado tipo de nota. Né? Não, eu quero impressa. Né? Então você pode fazer todo o seu sistema digital e acrescentar a impressa para aquele que exige que assim seja. E o assinante ele pode falar assim, não, eu não quero modelo impresso, eu quero digital. Ele pode exigir isso do provedor? Não, ele não pode exigir que seja digital. O cliente. Né? Porque, vamos supor, vão existir empresas que ainda não fazem no modelo digital. E que o Estado também ainda tem estados que ainda não assinam. E vamos supor, o Estado ainda não autorizou. Né? Então, o digital, a escolha do digital não pode ser exigida pelo contribuinte. Né? Agora, a impressa sim. Né? Agora, sempre existe uma maneira, né, de convencer o assinante, o cliente, a optar pelo digital, porque afinal de contas o uso de papel, né, ajuda aliás, prejudica a natureza, né? E o modelo digital ajuda a natureza, não precisa fazer papel para poder depois jogar fora, né? Já que anualmente a empresa prestadora de serviços contínuos, de forma contínua, precisa enviar ao assinante, ao cliente, um documento que isenta ele de guardar nas notas fiscais do ano anterior. Né? Ou seja, se for papel, vai jogar fora. Né? Então, digital não precisa jogar fora, não precisa agredir a natureza. E acaba sendo mais prático e rápido também. Sim, mais prático, rápido, via e-mail, via WhatsApp, via qualquer coisa. Exatamente. E para isso, como é que funciona? O provedor ele tem que logo no início ali, estou contratando um plano de internet do provedor do Joãozinho, e aí o provedor do Joãozinho tem que me explicar como que vai ser esse procedimento da entrega, como que eu vou ter acesso a essas notas fiscais, se elas serão encaminhadas para o meu e-mail, se elas serão enviadas pelo WhatsApp, num link de acesso, se eu tenho que baixar no site, né, lá na página lá do usuário, né, de acessos internos, que eu possa baixar lá a minha nota fiscal. Como é que funciona isso? Ele precisa exatamente fazer esse procedimento, informar ele de uma maneira que o respalde, ou ele simplesmente pode adotar esse procedimento? Sempre o consumidor tem o direito de receber o documento fiscal. Né? A forma com que isso vai ser feito, ele precisa ser informado. Tem que estar sabendo de que jeito que ele vai receber, senão ele vai achar que não recebeu. Né? Eu não olhei o meu e-mail, né? Eu não olhei o meu WhatsApp, eu deixei de ver. Né?
Então, ele tem que ser informado como ele vai receber esse documento fiscal, né? Para que isso não dê encrenca depois, olha, você não me mandou a nota fiscal, né? E, bem, as empresas de telecomunicações, elas, as que são consideradas com poder significativo de mercado, elas têm obrigação de ter tudo disponível sempre à mão do consumidor, né? E aquelas que não são PMS, elas podem colocar isso à disposição do cliente. Vários sistemas de gerenciamento têm essa opção, né, de sempre ter lá um repositório de acesso exclusivo ao assinante, todo o conteúdo de documentação fiscal que foi enviado para ele, né? Isso facilita muito, né? E ele sendo informado como acessar esse tipo de informação, fica muito mais tranquilo quando tiver alguma dúvida, né? Então, evita que ele peça para o provedor, para a empresa, o reenvio desse material, né? Então, é sempre importante manter sempre o cliente, o assinante informado, né? É o esquema da transparência. Quanto mais transparente, mais tranquilo vai ser esse relacionamento com o cliente, com o consumidor, né? A experiência que ele vai ter vai ser melhor. Vai ser muito melhor. É importante valorizar isso, né? Que seja sempre uma relação clara e de ganha-ganha. Isso é muito importante. A transparência, né, pegando o gancho, ela é também fundamental para o crescimento, né, para o desenvolvimento saudável do provedor de internet. Então, acho que a transparência ela é um quesito muito importante para que o provedor cresça de uma maneira saudável, se desenvolva e atinja grandes objetivos com isso também, né? Eu acho que assim como ali na forma de pagamento, que é uma obrigatoriedade, eu enquanto cliente, assinante, eu tenho opções de pagamento, de data de pagamento, tem que ter ali pelo menos 5 opções disponíveis, 6 opções disponíveis para eu me adequar ali, para que seja melhor para mim no pagamento. O provedor ele pode adotar os veículos que ele vai distribuir essa nota fiscal, né? E vai estar lá na minha página disponível, você tem um login e senha para você baixar, eu vou mandar no seu e-mail de contato que você colocou ali na ficha cadastral, né, com o veículo de relacionamento, e também vou te entregar via SMS, via WhatsApp. Então, uma vez que o provedor mesmo se prontifica, ele não precisa até perguntar para ele, mas ele deixa disponível os veículos, né, que ele vai utilizar para fazer essa entrega. Eu acho que a gente já chega, né, no ponto importante ali, para não ficar tão preso em dar a opção do cliente escolher, você entrega de todas as formas possíveis que você conseguir, né? Isso é bastante interessante. Ajuda muito, né? Perfeito. Bom, mais alguma questão aí que você tem para nós, Adriele? Não. São muitos assuntos a serem discutidos acerca deste assunto. Nós vamos encerrar o nosso Descomplicando de hoje. Meu muito obrigado e deixem as suas contribuições. Vocês podem contribuir com temas específicos que vocês gostariam de ter, né, essa análise. Nós estamos aqui abertos para receber isso e trazer o melhor para vocês aqui, da informação com a maior clareza e objetividade possível. Ok? Até sexta. Até sexta. Obrigado.